Olá pessoal, como prometido, aqui vai o nosso vídeo. A prova de terceiro ano, por favor, nesse segundo trimestre, ela está composta basicamente, primeiro, por uma interpretação de texto. Desculpa se eu desvio o olhar aqui, que eu estou com a prova aqui na mão. Estou dando uma olhadinha aqui para me pautar na fala. Então, a primeira interpretação de texto, basicamente estabelecemos relações de verdadeiro ou falso, isso é básico, tradicional, né? Então, depois nós vamos para a discussão propriamente gramatical. Então, o primeiro tempo verbal que a gente vai trabalhar, como a prova é pretérito imperfeito de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo em espanhol, condicional simples e condicional composto do indicativo. Então vamos por partes. Vamos começar com o pretérito imperfecto de subjuntivo. Esse tempo, de alguma maneira, pode nos confundir, porque, bom, vamos ao conceitual. Pretérito, passado. Então, a partir daí fica fácil entender, né? A lógica do que é tempo, forma e modo. Então, o pretérito passado. Imperfecto. Aí, bom, aí já temos uma diferença. No modo indicativo. Eu falei indicativo, não falei subjuntivo. Indicativo. Portanto, não é o que estamos estudando. Eu só quero comparar com aquilo que estudamos. Tá ok? Então, vamos lá. No pretérito imperfecto pretérito imperfecto de indicativo, a ação ela é interrompida. Então, por exemplo, eu cantava, eu estava cantando, fui interrompido por uma ação para além da minha vontade. Eu bebia, então eu estava bebendo de alguma coisa. Bom, então nós sabemos que pretérito é imperfecto. Imperfecto é uma ação interrompida. Isso no indicativo. E pretérito passado, então uma ação interrompida no passado. No subjuntivo, agora sim é o nosso ponto. Como a gente faz? Pretérito é passado, então estamos falando de uma ação no passado, mas subjuntivo, no modo subjuntivo, temos uma diferença do modo indicativo. O modo subjuntivo fala de desejos, de probabilidades, de possibilidades, de hipóteses, de teses, enfim. Então estamos falando do campo dos desejos. Então o que seria? Como seria possível uma ação interrompida no campo dos desejos? Então, em outras palavras, uma ação, verbo é a ação, que ela é improvável ou impossível de acontecer. Como, por exemplo, se eu tuviera alas, eu sei que eu não tenho asas. Se eu caminhara por todo o mundo, se eu caminhasse por todo o mundo, é improvável ou impossível de eu caminhar por todo o mundo. Bem que eu gostaria, mas há outros elementos que me impedem. Quando eu digo se eu comiera 20 pratos ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso comer 20 pratos ao mesmo tempo. Então eu estou utilizando, e estou dando uma hipérbole, ou seja, estou exagerando, e estou colocando uma situação improvável, impossível, propositalmente. Aquela música que a gente trabalhou na sala de aula, como quisiera poder viver sem aire, do grupo Maná, como quisiera poder viver sem água. Claro que a pessoa sabe que não pode viver sem ar, e claro que a pessoa, por isso que utiliza o tempo, que é uma ação no passado, um desejo do passado, que sabemos que ele não acontecerá. Se eu pudesse haver cambiado o rumo da história, se eu pudesse ter mudado o rumo da história, eu sei que não posso mudar sozinho o rumo da história. É muita pretensão, né? Então, voltamos ao ponto. O pretérito imperfecto subjuntivo tem uma característica. Duas terminações. Ou ra ou se. Ou seja, se, por exemplo, o verbo poder. Se eu pudiera. Ou se eu pudiesse. Verbo comer, se eu comiera, ou se eu comiesse. Tá, isso quer dizer então que eu vou ter que responder as duas? Não, claro que não.
uma ou outra versão, ou podia ser, estão aceitos. Ambos são válidos, ambos são corretos. Então, se eu quisera falar do pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ser, se eu fuera ou se eu fuese, o verbo estudar, se eu estudara Esperanto. Por que eu estou falando isso? Porque é improvável, impossível que estude Esperanto, nada contra o Esperanto. O problema é que, se eu fosse estudar no campo das minhas prioridades, existem outros idiomas. Então, no meu contexto, se eu digo se eu estudara, correto. Se eu estudasse, correto. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Vão lá no Moodle, vejam lá as tabelas do pretérito imperfecto de subjuntivo, vejam as terminações, e aí temos basicamente a lógica bem resolvida, tá bom? Pretérito imperfecto de subjuntivo. Depois aí nós vamos para o campo do condicional. Condicional já é um outro modo, um modo indicativo. Então, o modo indicativo já falamos ao contrário de desejos, probabilidades, possibilidades, hipóteses, que o subjuntivo estabelece. Nós temos uma outra característica. Qual é? A característica de você falar algo em contexto, uma ação discutível. Posso gostar ou não gostar de eu estar com uma camisa escura, mas estou usando uma camisa escura. Eu posso gostar ou não gostar de usar óculos, mas eu uso óculos. Portanto, essas ações do usar ou vestir são ações em contextos. E nesse contexto e nessa frase, portanto, estão inseridas no modo indicativo. Condicional. Olha só que interessante. Verbo cantar. O verbo cantar. Se eu quero falar de tempo, porque agora é tempo, condicional é tempo, por favor, quando eu falo de tempo, não se confunda, não confunda os espaços. Não estou falando de tempo cronológico, não estou falando de tempo de minutos, não estou falando de tempo de dias, não estou falando disso. É o tempo da ação, portanto é tempo verbal. É tempo verbal. Aqui não fazia sentido, não. Tempo verbal faz sentido, é o tempo da ação. E no tempo da ação, a gente pode falar o seguinte. Imagina a seguinte situação. Eu vou cantar daqui a algum tempo e fui contratado a um contrato, alguma coisa. Então eu vou dizer, eu cantarei. Eu cantarei. Portanto, isso é futuro, eu cantarei. Por que eu estou falando? Porque não há nada que me impeça, há uma predisposição e existem uns mecanismos para que aconteça a situação, ou portanto aconteça a ação. Isso é futuro, não confundir futuro com condicional. Cantarei com cantaria. Cantaria já é uma outra terminação. Por favor, no campo das terminações, atenção, você pega a raiz, não é isso? Separa do infinitivo, do verbo, e aí você vai ter o quê? Você vai ter a terminação correspondente. No caso do condicional, eu cantaria, tu cantarias, etc. Quando eu falo que eu cantaria, ou eu beberia, ou nós outros estudaríamos, etc., eu estou falando que existe uma condição. Uma condição para que isso aconteça ou não aconteça. Ela pode estar atrelada a um tempo anterior. Por exemplo, cantariam em aqueles tempos músicas bonitas. Estou falando. Cantaria na próxima semana, se for possível. Então, estou colocando que o tempo da ação no condicional, ela é variável. Porém, uma coisa é clara, se refere a algo que é possível ou não de estabelecer, devido a essa condição. Por exemplo, daria nota 10 a todos mis alumnos, pero no soy yo quien hace la prueba. Então, quando digo daria nota 10 para todos os alunos, estou falando de um desejo, não estou falando de uma possibilidade, uma probabilidade que está posta através de uma condição. Não confundir subjuntivo, que é um modo, com o tempo. No tempo aqui, a condição específica da ação é eu cantaria. Eu viveria
en una casa gigantesca para que mi perrito Joaquín pueda correr. Viveria em uma casa gigantesca. Mas se eu estou colocando que eu viveria, é porque existe uma condição que não me permite viver numa casa gigantesca, mas ainda numa cidade cara como São Paulo. Então vamos ao ponto. Condicional simples. O conceito do simples quer dizer que ele não tem verbo auxiliar. Olha que fácil. Eu cantaria é uma condição simples. Eu viveria, uma condição simples. Eu estudaria, simples. Portanto, quando eu digo condicional, eu estou resumindo aquilo que alguns gramáticos chamam de condicional simples. São mais explícitos, né? Adjetivo, né? Condicional simples. Bom, no nosso caso, condicional já resolve. No caso do condicional ou condicional simples, depende de como for colocado, é a mesma coisa, a gente vai ter que ter um princípio. Ele é fim da ação, ou seja, ele é objetivo da ação, a ação principal. Então, quando eu digo cantaria este domingo, eu estou dizendo que nessa frase a ação principal é cantar no domingo. Mas quando eu digo cantaria, estou dizendo que através de um verbo simples do condicional, que é existe uma condição de que isso aconteça ou não. Aí o resto é o contexto da frase que vai me definir. Então, tempo simples, condicional simples, cantaria. Então, a partir daí, vamos começar a estabelecer. Olha só, existem possibilidades que você pode ter várias ações seguidas que são fim. Por exemplo, eu colocaria assim: cantaria, dormiria, sonharia, etc., que são diferenciadas, são coisas diferentes. Uma não está ligada necessariamente à outra, portanto, continuam mantendo a sua aura de simples. Até aí, beleza? Ok. Comecei falando disso por quê? Porque a partir daí vamos começar a marcar a diferença do que seja um condicional composto ou composto. Como toda palavra composta demanda de outra. Portanto, no caso de verbos, não é isso? Verbos auxiliares. Não é simples, não é um só verbo. É um verbo que necessita um verbo auxiliar. E no espanhol, aí está a dica, sempre, sempre, absolutamente sempre, em todos os modos e tempos, o verbo auxiliar é o verbo haver. Ponto. Eu sei que confunde com o português, porque o português também vocês utilizam muito como auxiliar o verbo ter. Eu tinha comprado, eu tinha sonhado, eu tinha estudado, etc. Estamos falando de pretéritos. Não, aqui não. Aqui não. Então, sempre o verbo haver. Então, vamos lá. Se eu pego o verbo haver, e aí o verbo haver tem uma característica. O verbo haver tem uma característica que é muito particular. No caso do condicional, né? Então, eu vou colocar o condicional conjugado. Então, verbo haver conjugado no condicional. Abria. Mas não é haveria? Não. É um verbo irregular. E o que é um verbo irregular? É um verbo que tem alterado a sua raiz. Então, abria, abrias, abria, abríamos, abriais e abriam. Aqui vamos alternar, depende do verbo. Se for um verbo pronominal, como peinar-se, então seria me peinaria. No caso condicional, aqui se for simples. No caso do composto seria me habría peinado. Mas se for um verbo regular, ou seja, verbo regular não, se for um verbo com infinitivo, como peinar, então eu habría peinado. O que altera é que quando uso os pronomes personais, eu, tu, ele, me refiro a uma ação para nós, ou seja, de nós para alguém. Eu levanto, eu habría levantado, eu teria levantado alguém. Eu cantaria para alguém, etc, etc, etc. Isso 50 mil vezes na aula, né? Então vamos lá.
O caso é que não confundas os pronomes, porque os pronomes, como já falamos, existe uma diferença de levantar e levantar-se. Existe uma diferença entre cantar e cantar-se. Isso é característica da pronominalidade da língua espanhola. Voltando ao nosso tema, que nos interessa. Pronome à frente depende do verbo, yo ou me, yo abria, te abrias, ou tu abrias, dependendo do verbo em questão. Se eu somar isso, falei somar, porque estamos falando de composição. Você compõe. Então, quando nós falamos de verbo haver no condicional, eu abria, que é um verbo irregular, mas um particípio. Particípio é uma figura, na verdade, uma forma verbal, e essa forma verbal é impessoal. Portanto, os verbos que se caracterizam pela sua terminação. Vem cá. Olha quem apareceu aqui. Apareceu Joaquim. Joaquim, ó. Vamos lá. Latim espanhol aí pra galera. Carinhoso, vai. Vai tomar seu café. Bom, então se eu pegar aqui o particípio. Que é uma forma impessoal do verbo. Portanto, ele não é acompanhado de pronomes. Então, essa figura verbal necessita, claro, de uma outra figura que sim seja acompanhada para que dê sentido à frase. Então, vamos lá. Particípio, de uma maneira bruta, defini-la, é uma forma impersonal que se caracteriza pela transformação do infinitivo ar em ado e ir em ido na sua forma regular. Regular é aquilo que não muda, tem regularidade. Então vamos continuar. Então, por exemplo, o verbo cantar, particípio, cantado. Condicional composto, cantar. Infinitivo então seria yo abria cantado. Se fosse verbo cantar-se, seria me abria cantado. Até aí, beleza? Já sabemos a estrutura? Ótimo. Agora vamos entender como aplicar o dito cujo, né? Então vamos. Deixa eu apagar aqui e vamos ao tema. Tá. Então vamos imaginar aqui uma frase. E eu tenho uma ação final, por exemplo, vamos colocar um contexto. Eu fui liberado, existe a possibilidade, você vai ter um jogo de futebol da seleção brasileira no meio do trabalho. E aí me pergunta, não é isso, lá de casa, minha esposa me liga, e aí? Você vai vir, vai me liberar no trabalho, não sei o quê? Aí eu vou colocar. Eu chegaria a las 7. Por que eu coloquei eu chegaria? Porque isso é uma condição. Qual a condição? Do meu chefe me dizer não. Você fica. Trabalho é trabalho, profissionalismo, então não embasta. Você tem clareza do assunto. Então, há uma condição que me permitiria ou não me permitiria ir. Então, essa é a questão final. Qual é a ação final? Chegar às 7 para ver o jogo, não é isso? Então, nós já temos aqui no chegaria o condicional simples. Sim, mas aí essa última explicação não se refere ao condicional composto? Claro que sim, mas estão vinculados. Então, para eu chegar às 7, não é isso? E eu quero explicitar a minha condição, a minha ação, então aí entra o nosso querido condicional composto. Então vamos lá.
Eu chegaria às 7, pero habría hablado, habría pedido antes una autorización. Habría pedido. O que habría pedido? Se eu não tivesse pedido uma autorização, eu não chegaria às 7. Então estamos falando de uma ação anterior, uma condição anterior possibilitadora da ação principal. Quando eu quero falar de uma ação principal e quero falar antes um motivo, então vou me utilizar do condicional composto. Como vocês veem, o verbo haver mais o particípio. Tudo isso eu vou colocar lá no Moodle. Então, tabelinhas, enfim, estudem bastante sobre isso. O próximo tema aqui é... O próximo tema é condicional simples. Bom, textualidade. Textualidade, vamos falar sobre o tema fundamental da textualidade será o filme Todo Sobre Mi Madre. Tem duas vertentes. Obviamente que eu não vou dar cola, que o objetivo não é dar cola, é ajudar na prova, para estudar, não é orientações para estudo, não cola da prova. Mas também não dá para dizer vão para o mar e nadem. Então eu vou colocar um limite do processo. Nós vimos na nossa aula Todo Sobre Mi Madre, de Almodóvar. Então existem duas possibilidades de textualidades frente a isso. Uma é a objetiva, ou seja, falar sobre o que foi o filme, o que no gênero, o que é uma sinopse, o que é uma resenha, me explique, faça uma crítica. E por favor, quando eu falo de críticas, de opiniões, saibam, que vocês já me conhecem, que eu não estou julgando a opinião, estou julgando a estrutura da frase, a coerência, a coesão, o uso dos nossos conteúdos. É isso que está em pauta. Eu não estou preocupado se concordam ou não concordam com o que eu acho. Isso, por favor, já deixo público para evitar qualquer tipo... Eu sei que já sabemos disso há muitos anos. Porém, nunca está demais reforçar. Agora, só para terminar aqui, o objetivo é isso. Questões como direção, filme, resumos. Isso é uma possibilidade. Existem outras possibilidades. O filme não fala sobre isso só. O filme nos emula ou nos motiva para entender outros detalhes, como preconceito, transplante de órgãos, a discussão, por exemplo, sobre a relação hipócrita que se estabelece numa sociedade tradicionalista. A gente vê, por exemplo, também a questão o debate de gênero, que hoje é um dilema, né? A questão do debate de gênero está aqui posta. Quando digo está posta, no campo da subjetividade, de uma das tantas possibilidades que pode ou não estar. Então, o que eu quero dizer? Quando falamos de textualidade, podem cair coisas objetivas do filme, portanto, eu recomendo para quem ainda tem dúvidas, ou reveja, ou veja opiniões, ou analise questões sobre o filme, ou analise eu também. Também pode, e devem, eu acho, no meu entender, pegar e fazer o seguinte. Vai lá e faz. Fala sobre transplante de órgãos, pensa sobre a questão, hoje o debate de gênero, pensa sobre a discussão sobre, mais ainda, né, hoje é o dia da marcha, não é isso, de afirmação LGBT, não é isso? Então, vai discutir o que é isso na sociedade. É um problema, não é um problema? Repito que, se alguém me colocar é um problema, não vou julgá-lo. Se alguém me dizer não é um problema, também não vou julgar, porque esse não é o meu papel, não sou juiz. Eu só quero que entendam que os temas vão surgir e os temas vão surgir a partir de alguma coisa que a gente trabalhou em sala de aula.
Então, pessoal, fechando isso, resumo. Interpretação de texto, textualidade, condicional simples, condicional composto e o pretérito imperfecto de subjuntivo. Valeu? Um abraço.